Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula do curso de Atos. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje é a nossa 15ª aula. Nós estamos vendo o finalzinho da terceira viagem missionária de Paulo. Na aula passada, nós vimos Paulo chegando na cidade de Jerusalém, Atos capítulo 21, versículos 26 a 27. Então, vemos que Paulo chegou na cidade de Jerusalém e, apesar de ele ter feito o que os presbíteros pediram, né? Os presbíteros pediram para Paulo ir até o templo, mas assim que Paulo chegou no templo, os judeus prenderam Paulo, pegaram Paulo, levaram aqui para o lado de fora do templo, ainda dentro dos muros do templo, mas nesse pátio dos gentios aqui, e começaram a espancar a Paulo. E aqui do lado tinha a fortaleza de Antônia, onde tinha centenas de soldados romanos. Esses soldados aqui vão descer a escadaria do forte de Antônia e vão chegar até aqui, o pátio, aonde eles vão tirar o apóstolo Paulo das mãos dos judeus que estão espancando Paulo e vão levar Paulo para o forte de Antônia para ficar protegido, para não ser morto pelos judeus e também para ser interrogado pelo comandante Cláudio Lísias, que é o comandante do exército romano ali em Jerusalém, para ele tentar entender o que está acontecendo, porque os judeus estavam com tanta raiva assim de Paulo. Quando Paulo chegou lá em Jerusalém, o versículo 29 fala que Paulo estava na companhia de um homem chamado Trófimo. Trófimo era da cidade de Éfeso e era gentil, ou seja, não era judeu. Eles vão falar que Paulo levou esse homem para o templo e tentou fazer com que esse homem entrasse dentro do templo. Só para você entender, era proibido para um gentil entrar naquela região do templo ali, para dentro da área que era permitida somente aos judeus. Na entrada do templo existia uma placa muito grande, escrita em diversos idiomas, que se a partir daquele recinto, a partir daquela porta, alguém passasse para dentro do templo, não sendo judeu, ou seja, não sendo circuncidado, esse homem seria apedrejado até a morte. Então, essa placa falava de uma forma irônica que se alguém atravessasse a partir daquele marco ali, daquele limite, para dentro do templo, essa pessoa seria responsável pela sua própria morte, se ele não fosse circuncidado, se ele não fosse judeu. Então, mesmo que Paulo tivesse levado esse Trófimo diante do templo, se esse homem entrou no templo, ele era responsável pela sua própria morte, não Paulo. Paulo era judeu, Paulo era circuncidado, Paulo não era proibido de entrar no templo. Então, não acredito que Paulo teria sido insano de levar um gentil para dentro do templo se ele sabia a consequência disso. Mas isso serviu de pretexto para a multidão agarrar Paulo e tentar matá-lo. Então, se você ler com calma os versículos 26 a 36 aqui do capítulo 21, você vai ver que o comandante romano Cláudio Lísias, então, vendo aquele tumulto que está acontecendo ali dentro do pátio dos gentios, ele vai até lá e tira Paulo da mão dos judeus. Por que os judeus estão com tanta raiva de Paulo? Podemos pensar que 3 coisas eram consideradas sagradas para os judeus: a nação de Israel, as escrituras, ou seja, o Velho Testamento, principalmente a Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da lei. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros da lei,
eram considerados sagrados para os judeus, e o templo. Paulo estava sendo acusado de quê? Lógico, falsamente, mas estava sendo acusado de desonrar a nação de Israel, dizer que as escrituras não tinham mais valor nenhum e de ter colocado um gentil dentro do templo, contaminando o templo, profanando o templo. Então, não era à toa que os judeus estão querendo espedaçar Paulo. Ele está sendo acusado de ter desonrado as coisas mais importantes para um judeu. Já vimos ali naquele mapa aqui, grudado ali no templo, nos muros do templo, ficava o forte de Antônia, né? Então, esse forte de Antônia foi construído por Herodes o Grande, né? Que ele chamou de Antônio em homenagem a Marco Antônio, o grande líder romano, amigo de Herodes, né? Centenas de soldados ficavam naquele forte para que, se acontecesse algum tumulto dentro da cidade de Jerusalém ou dentro do templo, esses romanos agiriam com rapidez para evitar qualquer linchamento, qualquer tumulto, principalmente em épocas de festa, quando a população de Jerusalém ia de 200 mil para 1 milhão de pessoas, né? Versículos 33 e 34 fala que o comandante não sabia o motivo, o porquê de Paulo estar sendo espancado pelos judeus. Ele tentou ouvir o povo, pediu para o povo explicar o porquê que eles estavam agindo com tanta violência contra Paulo, e eles mesmos não sabiam explicar, cada um falava uma coisa. E aí, como todos queriam matar a Paulo, para a própria segurança de Paulo, o comandante levou então Paulo para a fortaleza de Antônia, para o forte de Antônia. E Paulo precisou ser carregado pelos soldados para não ser despedaçado. Você vê tudo isso nesses versículos aí, 35 e 36. Ok? Então, sinta-se à vontade para ler quantas vezes você achar necessário para entender todos esses detalhes que eu falei dentro desse contexto. Versículo 37, Paulo começa um discurso para a multidão, né? Paulo, então, vai falar para a multidão, né? O quão ele era inocente de todas aquelas acusações que eles estavam fazendo, que ele não tinha nada, principalmente contra os judeus, até porque ele, Paulo, é judeu. Então, Paulo, ele quer se explicar, né? Incrível, né? E Paulo sendo praticamente despedaçado, quase esquartejado pelos judeus, ele ainda quer dar uma justificativa, quer tentar pregar, na verdade ele quer tentar pregar o evangelho para esses judeus. Então, quando Paulo vai fazer esse discurso, o comandante pergunta para Paulo, né, quem ele é. O comandante achava que Paulo era um egípcio, que tinha causado uma revolta ali em Jerusalém, né? Então, o governador romano Félix, que mora lá em Cesareia, né, ele tinha atacado esse egípcio, que tentou promover um tumulto lá em Jerusalém, e 400 pessoas foram mortas, 200 pessoas foram presas, mas esse líder egípcio ele fugiu. Então ele era uma das pessoas mais procuradas da região. E o comandante da guarda, esse Cláudio Lises, ficou contente pegando Paulo, achando que Paulo poderia ser esse fugitivo e ele ia ganhar muita moral, né, com o governador se ele tivesse conseguido capturar esse fugitivo. E aí ele pergunta para Paulo, né, se ele é esse egípcio, e Paulo fala que não, né, que ele não era esse egípcio, né? E Paulo
vendo que Paulo e o comandante vendo que Paulo falava um grego culto, um grego muito bem falado, entendeu que o cara não podia ser egípcio mesmo, deveria ser ou romano ou judeu. E aí Paulo então vai começar, ele pede para o comandante para discursar, para fazer um discurso com o povo. E o comandante então permite que ele fale. Até porque ele imagina que nesse discurso ele vai conseguir entender o que está acontecendo, o motivo de tamanho ódio por parte dos judeus contra um próprio judeu. Porém, Paulo vai fazer o discurso em aramaico. Por quê? Porque era a língua que os judeus tinham como língua materna, a língua que eles mais respeitavam. Então, Paulo falando em aramaico, ele consegue a atenção de toda a audiência ali, né? Tanto que quando Paulo está falando em grego, as pessoas não estão nem aí. Paulo começa a falar em aramaico, todo mundo para ali e presta atenção nas palavras de Paulo. O único problema é que o comandante romano não falava aramaico, falava grego e provavelmente latim. Então, ele não entende nada o discurso de Paulo, ok? E o que Paulo fala no seu discurso? Ele faz algo que podemos chamar de apologia. Apologia é uma defesa da fé. É quando você está sendo acusado de alguma coisa que você não fez e você vai se defender. Então, Paulo então vai mostrar para aqueles judeus, né, que ele não é uma pessoa nociva ao judaísmo, mas ao contrário, ele também é judeu. E ele começa o discurso dizendo que ele estava aproximadamente 20 anos fora de Jerusalém, e por causa disso aquelas pessoas talvez já não lembravam mais de Paulo. Muitos ali não conheciam Paulo, né? Talvez os mais velhos lembravam de Paulo ainda quando ele tinha sido um perseguidor da igreja, ainda quando ele não havia se convertido, mas a maioria ali, e talvez aquela população mais jovem ali, não fazia ideia de quem Paulo era, porque ele já estava 20 anos fora de Jerusalém, viajando nas suas 3 viagens missionárias. E Paulo então começa dizendo que ele era judeu, nasceu como judeu e foi instruído por Gamaliel, né? Gamaliel nessa época já havia falecido, mas ainda era uma das figuras mais respeitadas do mundo judaico. E Paulo mostrou então que ele não era alheio aos costumes judaicos, mas se ele foi instruído por um rabino como Gamaliel, uma das pessoas mais respeitadas do judaísmo, então ele conhecia muito bem o judaísmo. E versículo 4 e 5 do capítulo 22, ele segue falando que durante muitos anos ele perseguiu o cristianismo, porque ele entendia como um judeu zeloso, como aqueles judeus zelosos que estavam ali, ele entendia que ele precisava matar esse povo que estava blasfemando contra Deus, dizendo que Jesus é Deus. E ele fez isso durante muito tempo, até o dia em que ele estava indo para a estrada em Damasco, quando ele foi perseguir os cristãos e na estrada Jesus apareceu para ele. E Paulo está falando, imagine eu que perseguia os cristãos, matava os cristãos achando que eles eram falsos mestres, falsos discípulos de Deus, por pregar que Jesus estava vivo. Eu ouvi o próprio Jesus conversando agora comigo. O Jesus que eu pensei que estava morto, agora estava vivo, ressurrecto. E aí, Paulo conta sobre toda a sua conversão, como ele recebeu instruções de Ananias e como Paulo chegou a ser batizado. E ele conta no versículo 15, né, que ele seria testemunha de tudo isso para as pessoas no mundo inteiro.
ele iria pregar para todos os homens no mundo inteiro que ele estava errado nesse pensamento de que Jesus era um falso mestre. E aparece Ananias, um judeu também convertido, que batiza Paulo, né? Interessante que o versículo 16, a gente já falou sobre ele no passado. Ananias fala para Paulo: Paulo, levanta-te, seja batizado e lava os teus pecados, né? Invocando o nome de Jesus, que os teus pecados sejam perdoados no nome de Jesus. Então, mostrando que Paulo foi batizado para lavar os seus pecados. E depois de mostrar o seu batismo, Paulo mostra sua transformação de perseguidor da igreja para perseguido. Paulo fala: por isso que eu estou agora aqui diante de vocês, e ao longo desses 20 anos eu preguei o evangelho da salvação, porque foi isso que aconteceu comigo, essa transformação. Paulo estava sendo acusado de profanar o templo, e ele demonstra, ou estava demonstrando, que mesmo depois de ser convertido, ele respeitava o templo, porque agora, quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou para ir até o templo, estava ali no templo tentando oferecer um sacrifício a Deus. Então, ele fala: eu não tenho nada contra o templo. Então, Paulo segue mostrando que se ele estava pregando o evangelho, ele não estava pregando só por vontade própria, mas porque ele recebeu essa missão. Jesus deu a ele essa missão de pregar o evangelho. Porém, chegamos num momento mais crítico do discurso de Paulo, porque chega no versículo 21, Paulo fala que Jesus disse para ele: vá, pois eu o enviarei para longe, para pregar aos gentios. Quando os judeus ouviram a declaração de que Paulo fora enviado por Deus para pregar os gentios, aí acabou o discurso. Versículo 22 fala: a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, quando os judeus ouvem que Deus preferiu os gentios do que os judeus para ouvirem a Deus, para seguirem a Deus, ou que Deus agora estava colocando os gentios dentro do reino de Deus, eles perderam as estribeiras. O texto do versículo 22 fala: eles levantaram a voz e começaram a gritar: tirem esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Provavelmente Paulo iria fazer um apelo aos judeus, né, para que eles, assim como Paulo fez, pudessem se tornar discípulos de Jesus, né, pudessem agradar a Deus se tornando discípulos, mas ele não conseguiu chegar nesse ponto. Então, os judeus de novo ameaçam despedaçar a Paulo, e os versículos 23 a 25 fala que o comandante não estava entendendo nada do que estava acontecendo, porque Paulo estava falando em aramaico, né, e o homem não entendeu nada do discurso. E aí o comandante levou Paulo para junto da fortaleza de Antônio e quis açoitar Paulo para saber o que realmente estava acontecendo, quem era Paulo, porque que tudo aquilo estava acontecendo ali no templo. Porém, Paulo já tinha passado por tantos açoites que ele foi mais rápido agora, né? E ele fala para o comandante: você não pode açoitar um cidadão romano. E aí Paulo dá uma carteirada no comandante, dizendo: eu sou cidadão romano, você não pode açoitar um cidadão romano sem antes ele ser julgado. E diante disso, né, sim, lógico, ele não falou para o comandante, ele falou para os comandados do comandante, e esses homens foram falar para o comandante: olha, a gente está a ponto de açoitar um cidadão romano. E
O comandante então ficou sabendo dessa cidadania romana de Paulo e foi interrogá-lo para confirmar se Paulo era realmente um cidadão romano. Descobriu que era verdade, né? Porque nem todo mundo que nascesse dentro do Império Romano era um cidadão romano. Ele precisava ter um título que comprovasse que ele era um cidadão de Roma. E Paulo tinha. Então, o comandante, para poder fazer algo contra Paulo, precisava julgá-lo primeiro. E como ele está entendendo que todas as coisas contra Paulo são muito envolvidas com o sinédrio judaico, com as leis judaicas, então ele manda os sinédrios judaicos se reunir e, junto com o sinédrio, eles vão tentar esclarecer o que estava acontecendo. E agora, capítulo 23, nos mostra Paulo reunido com o sinédrio judaico. A gente já explicou isso em outras aulas, né? O sinédrio era a mais alta cúpula romana, a mais alta cúpula judaica. Eram os principais judeus, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus. Eles se reuniam para julgar alguém. Esse mesmo sinédrio havia condenado Jesus. E depois de ser condenado pelo sinédrio, Jesus foi entregue ao governador de Roma, Pôncio Pilatos, na Palestina ali, governador palestino, para ser condenado. E agora eles vão tentar fazer a mesma coisa com Paulo. Paulo vai ser acusado diante do sinédrio de tudo aquelas coisas que já falamos, de ter profanado contra Deus, de ter profanado contra o templo e ter profanado contra a lei. E diante do sinédrio, o sumo sacerdote é Ananias, né? Temos alguns Ananias na Bíblia, né? O Ananias que batizou Paulo, o Ananias de Safira, lá no capítulo 5, que já faz muito tempo que morreu. E agora temos um Ananias que é o sumo sacerdote. E esse homem era conhecido como sendo um dos piores sacerdotes que os judeus já tiveram, né? Era uma pessoa extremamente cruel, ladrão, traidor, glutão, tudo que, né, os judeus odiavam, esse homem era, né? Era proibido pela lei judaica castigar um réu sem que esse réu tivesse sido julgado e sido considerado culpado. Então, por isso que Paulo está passando pelo sinédrio, porque os judeus, mesmo tendo errado em ter começado a executar Paulo, a tentar espancar Paulo até a morte, eles estavam errados, porque eles tinham que ter primeiro julgado e, se ele fosse considerado culpado, puni-lo. Mas iam fazer isso sem julgamento. Agora são obrigados a fazer esse julgamento. Mas, lógico, eles vão fazer de tudo para que Paulo venha a ser condenado. E diante de todas as injustiças que estão acontecendo no sinédrio, né, versículo 3, capítulo 23, versículo 3, diz que Paulo falou: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Né? Essa expressão parede branqueada que Paulo usa, chamando o sumo sacerdote Ananias de parede branqueada, é uma expressão que nos dias de hoje seria chamar alguém de hipócrita. O que é uma parede branqueada? É um túmulo que por fora está branco e por dentro ossos podres, né? Então, essa mesma expressão foi usada pelo profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 13, para falar de falsos profetas, que falavam uma coisa e viviam outra. A história judaica conta que esse sumo sacerdote Ananias morreu assassinado pelos próprios judeus, menos de 10 anos depois desse acontecimento aqui com Paulo, em 66 depois de Cristo. Na mesma época em que Paulo vai ser morto lá em Roma pelo imperador Nero. Paulo vai ser morto por Nero, mais ou menos na mesma época em que Ananias, sumo sacerdote, foi assassinado pelos próprios judeus, de tão ruim que ele era.
capítulo 23, versículos 4 e 5, Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. E aí Paulo então se desculpa quando ele fica sabendo que ele chamou o sumo sacerdote de hipócrita. Ele se desculpa dizendo: olha, eu não sabia que o senhor era o sumo sacerdote. A lei proíbe alguém de desrespeitar, né, principalmente no Sinédrio, o sumo sacerdote, né? E Paulo então se desculpa por isso. Você fala, como que Paulo não conhecia o sumo sacerdote? Bom, como eu falei, né, a primeira é que muitos acreditam que Paulo... Então, por que Paulo não sabia que aquele homem era o sumo sacerdote? Então, uma hipótese é porque Paulo estava um pouco longe do sumo sacerdote e muitos acreditam que Paulo tinha um problema de visão, né? Paulo já falou um pouco disso, e aí Paulo, por causa desse problema de visão, não reconheceu o sumo sacerdote. Talvez, eu acredito que o porquê de Paulo não ter reconhecido é que Paulo já estava, como eu já disse, há mais de 10 anos longe de Jerusalém. Então, Ananias não era o sumo sacerdote na época de Paulo. Ele ocupou o lugar do sumo sacerdote na época de Paulo. Então, provavelmente Paulo então não o conhecia. E como a reunião deve ter acontecido às pressas, talvez o sumo sacerdote não teve tempo de colocar todas as suas roupas que o sumo sacerdote usava para se destacar no meio dos outros judeus ali no Sinédrio. Mas de alguma forma podemos dizer que Paulo não reconheceu o sumo sacerdote, por isso que o tratou assim. Na sequência, né, independente do motivo, podemos acreditar na narrativa de Lucas que Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, né? Por isso ele falou assim. Mas podemos dizer que Paulo, sabendo que muitos ali eram fariseus, e como Paulo era fariseu, Paulo, para não ser morto ali na mão dos saduceus, que talvez eram os que estavam com mais raiva de Paulo, então fala algo surpreendente aqui nos versículos 6, 7 e 8. Ele fala: irmãos, eu estou sendo julgado porque eu sou um fariseu, filho de fariseu, criado como fariseu. E eu acredito que os mortos um dia vão ressuscitar. Eu tenho esperança disso. Qual é o problema de Paulo falar isso para um saduceu? Eu já falei isso em aulas passadas. Existiam dois grupos de judeus, entre vários outros grupos, mas dois grupos que se destacavam aqui: os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição de mortos. Tanto que Paulo era um fariseu que, quando viu Jesus ressuscitado, acreditou e se converteu. Os saduceus não acreditavam na ressurreição de mortos. E os fariseus e saduceus se odiavam, tinham vários problemas entre eles por causa dessa questão de ressurreição de mortos. Então, quando Paulo fala que ele estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição de mortos, isso causou um alvoroço gigante dentro do Sinédrio, porque os fariseus começaram a dizer: então se a questão é essa, então vamos soltá-lo. Paulo é inocente, Paulo não fez nada de errado. Todo mundo tem direito a ter a esperança de que um dia vai ser ressuscitado. Porém, isso causou mais raiva por parte dos saduceus. Então, ele conquistou os fariseus, mas jogou os fariseus contra os saduceus. E diante de toda aquela confusão, mais uma vez o comandante romano teve que intervir para que Paulo também não fosse morto, para que Paulo não fosse agredido. E Paulo então foi levado de novo para a fortaleza de Antônio. E eu acredito que o comandante queria continuar interrogando a Paulo. Mas o versículo 11 fala que naquela mesma noite o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo,
Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você irá testemunhar também em Roma. Então, Jesus mais uma vez aparece para Paulo, encorajando Paulo, dizendo: olha, fica tranquilo, você não vai ser morto pelos judeus. Eu vou cuidar de você, eu vou preservar a sua vida, a sua integridade física, e você ainda vai chegar em Roma. Diante de tudo isso, seria normal, né, Paulo se sentir abalado. Se Jesus precisou aparecer e animar Paulo, é porque ele estava sentindo que mais cedo ou mais tarde, alguns desses judeus iriam conseguir matá-lo. E seus planos de chegar em Roma seriam frustrados. A gente já viu lá no capítulo 19, se você quiser olhar com calma, o capítulo 19, Paulo fala que ele tinha planos de pregar o evangelho em Roma, mas ele achou que isso não ia acontecer mais. Porém, Jesus apareceu para Paulo nessa noite e animou Paulo de que ele não seria morto pelos judeus, que ele chegaria em Roma e que a obra de Deus iria continuar, não seria abalada pelos judeus ali em Jerusalém, tentando matar Paulo. Então, eu vou parar aqui, né, com Paulo sendo confortado por Jesus. Na próxima aula a gente vai ver os judeus tentando matar a Paulo. Eles vão tentar, 40 homens vão tentar fazer uma armadilha para matarem Paulo, né, junto com o apoio dos líderes, com o apoio dos judeus. E para isso não acontecer, o comandante vai mandar Paulo para Cesareia, né, de Jerusalém para Cesareia, quase 100 quilômetros dali, aonde em Cesareia Paulo está mais seguro, porque ele ia ficar dentro do palácio do governador romano. Tá ok? Então, vou dar uma paradinha aqui. Na próxima aula a gente continua falando então dessa situação dos capítulos 23, onde Paulo está nas mãos dos romanos e ao mesmo tempo os judeus estão tentando matá-lo. Te vejo na próxima aula. Deus te abençoe. Até lá.